Oi, gente. Ontem eu recebi um vídeo de um irmão que mandou uma pregação pra mim de um senhor que tava falando de segunda carta aos Coríntios 12:9. E foi muito legal pra mim, assim, o irmão falando, o pregador, né, falando, o senhorzinho. E aí eu fiquei ouvindo várias vezes, deixei, tipo assim, sei lá, o vídeo deve ter 25 segundos, uma coisa assim. E eu fiquei rodando. Uma passagem que a gente já conhece muito, que é aquela que Paulo fala que ele orou 3 vezes pedindo a Deus para que afastasse dele o espinho na carne, papapá. Então ele disse no 9, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E aí eu deixei ficar repetindo. E eu até falei para esse irmão que eu já meditei nessa passagem 1000 vezes na minha vida, até tenho pregação sobre ela. Mas ali, por algum motivo, eu tive impressão que eu tinha que tirar mais alguma coisa dela. Então eu fiquei ouvindo, e pensei, vou nos textos mais originais. E aí fui no grego disso, e achei algo super interessante. A primeira não foi a primeira. Na verdade, o insight sobre isso eu tive hoje, mas ontem as primeiras coisas eu vou falar depois. Mas o que eu tive hoje, assim, a respeito dessa passagem, porque pra mim, pelo menos uma palavra, ela tem que ser meditada assim muitos dias. Eu não sou do tipo que busca coisa nova todo dia. Acho que é um desperdício, né? Porque as coisas de Deus, ela dá muito fruto por muito tempo e, tipo assim, toda palavra que vem, ela vem pra causar um efeito em você. Então, se você amanhã já esqueceu e já pegou outra, aquela que era pra causar algo em você, não teve nem tempo de dar fruto. Então, assim, eu prefiro ficar ruminando, a própria Bíblia fala isso, né, sobre ficar ruminando aquilo, né, tirando tudo que tem de proveito. Um dos insights que eu tive hoje e que vai completar o restante dos insights que eu tive ontem, que é assim, pronto, Paulo fala, né, que ele orou, né, para que Deus afastasse dele, né, esse espinho na carne, a saber, bofetadas de Satanás. Os teólogos têm várias teorias a respeito disso, e tanto faz agora para nós o que é isso. Mas ele disse que Deus disse para ele, então ele disse-me, a minha graça te basta. E normalmente durante muitos anos, acho que não só eu, mas eu vi muitos pregadores, a gente acreditava que quando Deus respondeu isso para ele, a minha graça te basta, significa tipo assim, sofre aí, entendeu? Aguenta aí que a graça é o suficiente, você pode sofrer tranquilo, que o importante é ir pro céu. E tipo, hoje eu pensei, não, Deus não me parece que Deus quis dizer isso. Pelo contrário, na verdade, ali Deus quis dizer que ia haver solução para a situação dele. Por quê? Porque ontem, quando eu fui meditar nas versões no original desse versículo, a palavra ali quando diz, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, quando Deus diz para ele, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, essa palavra poder no grego é a palavra dinamis. E essa palavra dinamis é de vários significados, como energia, poder e força. Um dos significados mais fortes é capacidade, dar capacidade. A palavra poder aqui, dinamis, significa dar capacidade. E até essa passagem ali no grego está dizendo que é usada essa palavra dinamis, ali está escrito que ela é usada 120 vezes no Novo Testamento, que é uma palavra extremamente importante. Tanto é que essa mesma palavra foi usada ali em Atos, quando Jesus fala, e recebereis do alto poder. Quando ele está falando recebereis do alto poder, essa palavra poder é a mesma dinamis que Deus está falando aqui para Paulo. E quando Jesus fala recebereis do alto poder, ele diz para seres minhas testemunhas. O que é isso? Capacidade de ser testemunhas. Poder falar, poder agir, poder abençoar. Isso é dar capacidade. E a mesma palavra ele fala para Paulo aqui. A minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A palavra aperfeiçoar aqui é a palavra consumar. Consumar significa fazer algo completo. Né? Por isso que está consumado, quando Jesus fala está consumado, significa está feito, a obra está terminada. A palavra aperfeiçoar aqui é a mesma, estar consumado. Vamos montando. Então a palavra dinamis, poder, dar capacidade, tá? Que significa dar força, dar poder, blá. Depois vem a palavra em seguida aperfeiçoa, que é consumar, terminar a obra. E depois vem a palavra fraqueza. A palavra fraqueza aqui, um dos significados dela é não ter capacidade. Chegar ao limite, não conseguir mais. Então, quando ele diz para Deus assim, quando ele ora a Deus para afastar aquilo dele, né? Deus responde para ele, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Que significa aqui? Vamos lá. A minha graça te basta, ou seja, eu já te dei a graça. Essa é o bastante para resolver o teu problema. Aqui Deus não tá falando, minha graça te basta, tipo, continua sofrendo aí. Não. A minha graça te basta. Tipo assim, eu não preciso fazer mais nada, Paulo. O que eu te dei é o bastante para resolver o teu problema. Porque o poder, a capacidade que você precisa para resolver o problema, vai se consumar, vai resolver, vai concluir uma obra na sua fraqueza, quando você for incapaz de fazer. Quando você realmente for incapaz, o poder atua. Agora sim, uma coisa que eu vou ensinar para vocês, quando eu medito na palavra, quando eu medito na palavra, eu costumo pegar exemplos do que eu já vivi. Tipo assim, eu começo a pensar e tipo tentar encaixar aquilo comigo, para aquilo não virar só uma historinha. E eu pensei assim, vamos lá, peraí, deixa eu ver se em algum momento eu senti esse tipo de incapacidade real. Porque assim, muitas pessoas, né, e assim, isso é um problema grande no meio cristão, que é as pessoas dão muito ouvido ao que os outros dizem. E uma das coisas que as pessoas gostam de dizer é, eu deixei na mão de Deus, eu deixo tudo na mão de Deus, Deus é que faz. E no fundo, a grande verdade é que a maioria não deixa nada na mão de Deus. A maioria de nós não desiste de lutar. A gente não para de tentar, de pensar naquilo, de tentar resolver aquilo. A gente até ora. E a gente até usa a oração como ferramenta. A gente acha que a oração vai fazer alguma coisa. Tanto é que Paulo orou. E Deus falou assim, o que eu te dei já é bastante. Para, não precisa. Então a gente, na verdade, acreditar na nossa incapacidade, se você acredita que você realmente é incapaz de solucionar algo, a primeira atitude que você tem é desistir. É até deprimir. A sensação de incapacidade, de que você não vai resolver algo, ela causa uma certa depressão, uma doença, acho que a gente não pode ir tão longe, mas deprime você, causa assim uma tristeza muito profunda, quando você pensa assim, cara, eu não consigo fazer nada. Tipo, não tenho o que fazer, causa até um certo desespero. Essa sensação, quando você realmente põe a sua crença de que, cara, eu não consigo, esse desespero é bom. Para quem é cristão, para quem tem o Espírito Santo. É bom. Por quê? Porque é nessa hora que o poder que já te foi dado pela graça, a capacidade de resolver o problema, ele vai consumar uma obra. Antes disso, não. E aí, falando da minha experiência própria, eu lembrei que em algumas vezes desses mais de 20 anos andando com Cristo, em algumas vezes da minha vida eu senti essa desistência. Em algumas vezes, porque no fundo, como eu falei, é muito difícil desistir. É muito difícil não se preocupar. É muito difícil parar de lutar. É muito difícil entregar. As pessoas dizem isso muito, pessoal, mas é mentira. A pessoa até acredita que ela está fazendo isso, mas esse sentimento de eu não consigo, ele é raro na gente. Porque você pode até pensar, não consigo, mas dentro de você continua lutando, repartindo, pensando, tentando, conversando, falando. A gente continua na luta. A gente não larga, porque é algo difícil. Então, algumas vezes em que eu realmente senti essa sensação desesperadora de eu não consigo mesmo. E a ponto de te deprimir. Todas as vezes que foi algumas que eu senti isso, uma sensação instantânea veio em mim. E a sensação instantânea que veio em mim foi de alívio. Eu devo ter sentido isso talvez umas 10 vezes nessa minha vida cristã. Umas 10. Em que no momento do desespero, que eu realmente pensei, cara, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer, mesmo. Eu realmente consegui acreditar que eu era incapaz de fazer. Eu cheguei a essa crença, eu consegui. Nesse momento, eu senti aqui um alívio muito grande. Uma paz, uma alegria forte. E ali eu sabia que Deus entrou. E, na verdade, era como eu interpretava. Mas hoje eu percebo que não é como Deus entrou. O poder que está em mim começa a pegar fogo para consumar uma obra, para resolver a minha situação. Porque os filhos de Deus são chamados para andar em poder. Nós somos chamados para andar poderosamente. Esse poder se manifesta na fraqueza. Que fraqueza? A incapacidade real de você poder fazer algo. Mas, Patrícia, tudo no fundo é um pouco... Nós somos não, temos coisas que somos capazes de fazer. Mas das coisas que somos incapazes de fazer, o grande problema é que a gente continua tentando. A gente continua tentando com as nossas forças. A gente tem... Vamos lá, vou dar um exemplo bom aqui. Quem que aceita realmente salvação de graça? Quem se convence verdadeiramente, tá cheio de crente que não aceita. Por quê?
Porque a gente precisa se convencer verdadeiramente que é impossível eu parar de pecar. Por que muito crente não aceita a salvação de graça? Porque ele não aceita que ele é incapaz de pecar. Ele quer tentar parar de pecar. Ele quer esse mérito. A salvação, o poder de Deus para salvar, se consume em nós na nossa fraqueza. Que fraqueza? O assumir a incapacidade de parar de pecar. Nesse momento você aceitou salvação. Nesse momento uma obra é consumada em você, qual? A da salvação. O que mais? Agora você encaixa isso para todas as áreas da sua vida. De aquele momento que você perceba, eu não posso, não consigo resolver isso. A ponto de te dar aquele sentimento mesmo de não dá, não consigo, não vai dar em nada, não, é impossível algo bom acontecer daqui, eu não consigo. Quando essa crença forte vem em você, então o poder que pela graça veio e está dentro de você, consuma a obra que resolve o teu problema. Por isso eu já não acredito mais que o Deus respondeu a Paulo era do tipo, se conforma aí, fica felizinho com a graça e suporta as bofetadas de Satanás. Não foi isso que ele quis dizer. Ele diz, Paulo, é agora que o negócio pega. Ele falou assim, minha graça te basta. Não precisa ficar pedindo para eu parar isso. Quando você realmente se tornar fraco nessa situação, o poder vai te aperfeiçoar. O poder vai te dar a vitória. Pronto, vou usar essa palavra assim. E ele está dizendo assim, né? De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. Mais ficarei feliz de conhecer a minha impotência, a minha incapacidade e repousar sobre isso, né? Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. A força real, a dinamis, que é uma força real, vem de Deus. Isso é ser forte. O resto, essa força natural nossa é fichinha, né? A força real, ele quer dizer, a força real, a dinamis, aquela que é poder capacitado, que vem do alto, como Jesus falou, que vem do Espírito Santo, que vem por meio da graça, porque é gratuitamente nos dado, essa força, eu tenho ela, eu sou nela, quando eu sou fraco no meu ser natural. Quando eu desisto de lutar por meio de mim mesmo. Quando eu realmente acredito, mas é uma crença real. Eu realmente acredito que não consigo mais. Crença real, quando eu largo mesmo. Tipo assim, não dá, não consigo. Não, a ponto de te dar, como eu falei, aquela coisa aquela sensação que às vezes dá até desespero e tristeza. Tipo assim, cara, eu não consigo. Não dá. Só que o que ele diz? Que ele sente alegria agora nisso. Porque antes a gente fica o quê? A gente sente desespero. Aí para depois vem aquela sensação de paz que eu falei que eu senti nesses momentos. Mas normalmente a gente sente desespero quando a gente acha que não vai resolver uma situação. A gente sente tristeza profunda, a gente deprime. E ele falou assim, agora terei prazer, agora eu terei alegria. Porque agora eu percebi que é nessa situação que realmente eu vou me tornar um homem forte. É na situação da fraqueza. É na sensação de incapacidade. Ele falou, então eu me gloriarei, agora eu ficarei feliz. O que eu quero realmente é sentir essa fraqueza. O que eu quero realmente é ser fraco nesse meu ser natural, para que eu realmente possa desfrutar do poder de Cristo. Cara, isso é muito poder, isso é muito forte. Nós somos chamados para andar em poder. E sabe que uma das coisas que eu entendi nisso tudo? Como é importante as tribulações. Às vezes a gente se questiona, porque a gente passa por elas. A gente questiona. Elas são importantes. Porque eu preciso amadurecer nisso. Eu preciso me tornar fraco para me tornar forte. E eu preciso, nas tribulações, se a gente não tivesse nenhuma tribulação, a gente nem experimentaria desse poder. Porque se tudo fosse fácil para nós, a gente não experimentaria da nossa fraqueza. A nossa fraqueza, ela vem quando você não consegue. Se tudo for fácil, a gente nunca vai experimentar da fraqueza. E se a gente não experimentar da fraqueza, a gente não experimenta da força, do poder que está dentro de nós, que precisa ser consumado, que precisa fazer uma obra através de nós. Bom, era isso. Pensei 1000 vezes, partilho, não partilho. Isso é pra mim e pra todos. Espero que tenha sido pra vocês.